Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos retomar as nossas aulas, agora com as aulas em referência ao conteúdo da base curricular do sexto ano. E na base curricular do sexto ano, nós já estamos finalizando aquelas situações em que surgem a origem da espécie humana, como essa espécie humana se desenvolve, quais as teorias que são defendidas, quais são os teóricos. Pois bem, nós vamos começar evidenciando isso, lembrando das questões das teorias criacionistas, não é? Desse processo criacionista e evolucionista. A criacionista de que o surgimento da Terra ocorreu após uma explosão e que essa explosão vai desencadear uma série de situações para o surgimento da Terra, os primeiros habitantes da Terra, após uma mega, gigantesca explosão. E aí a gente tem, na concepção de hoje, um processo que utilizar esses estudos como uma ferramenta fundamental para que possamos conhecer a origem da espécie humana, tanto de uma forma global e de forma específica na América. E na América nós já estudamos a teoria de Clovis, a teoria de Octone e a teoria transoceânica. Após isso, nós vamos agora fazer uma série de exercícios para que possamos consolidar o nosso conhecimento, utilizando aqui algumas questões, fazendo com vocês algumas questões dissertativas e outras questões de múltipla escolha. O que é que temos aqui? Na página 45, aqui no nosso livro tem Praticando Conhecimento. Nós temos três questões aqui, a letra A, B e C. O que é que diz essas três questões? Praticando conhecimento, tem a questão número 1 agora. Existem teorias desenvolvidas para determinar a chegada do ser humano ao continente americano. Analise as três abaixo: a teoria Octone, a teoria de Clovis e a teoria transoceânica. Como seria então essa resposta para a teoria Octone? Muito bem, resposta: teoria pela qual pesquisadores defendem que o ser humano americano surgiu no próprio continente, vírgula. O ser humano americano surgiu no próprio continente, vírgula. Ou seja, vírgula, não veio de outras regiões. Ponto. Essa teoria, vírgula, entretanto, vírgula, não foi aceita devido ao fato de os fósseis mais antigos terem sido achados no continente africano. Teoria de Clovis, na letra B, que aqui diz aí a teoria de Clovis. Teoria baseada nos vestígios arqueológicos encontrados na cidade de Clovis, Novo México. Até mencionei isso já, não foi? Os nomes que surgem para os primeiros hominídeos, Neandertal, por exemplo, vai ser colocado esses nomes por conta da cidade onde foram encontrados. Então, a teoria de Clovis por conta da cidade de Clovis, no Novo México, Estados Unidos, que defende a hipótese do deslocamento dos povos da região da Mongólia por volta de 11.000 anos antes de Cristo em direção à América. Teoria transoceânica. Qual seria a resposta então? Essa teoria
afirma que houve uma migração. Essa migração significa o quê, professor? Muito bem. Significa um deslocamento de um ponto para outro de grupos humanos da Ásia, Polinésia ou Oceania por meio do Oceano Pacífico. Estes teriam chegado na América do Sul em pequenos barcos. Teriam chegado, que vocês sabem muito bem, já aprenderam desde o início do ano que passou, que os conteúdos de história nesse processo precisam de, muito bem, comprovações. Então, é uma hipótese que foi levantada, mas precisa de comprovações. Ainda não existe essa comprovação. Partindo agora para a página, saindo da página 45, indo para a página 46, nós vamos aqui encontrar situações de questões de múltipla escolha, né? Aquelas situações em que você só vai assinalar uma única vez. Tá bom? Pronto. Página 46, primeira questão. O que é que diz aqui na primeira questão? Em relação ao momento em que homens e mulheres se deslocaram como seres históricos no mundo, é correto afirmar. 2 pontos. Letra A. A invenção da escrita, da roda e do fogo é o que caracteriza os povos considerados com história, que se estabeleceram às margens do rio Nilo há milhões de anos. Essa é a letra A. A letra B. A história da humanidade teve início na região conhecida na antiguidade por Mesopotâmia, quando se inventou a escrita. Letra C. As pesquisas arqueológicas vêm apontando que a história humana teve início há 1 milhão de anos em várias regiões do globo terrestre simultaneamente. Não é? Está dizendo aqui que a história humana teve início há 1 milhão de anos em várias regiões ao mesmo tempo. Letra D. Entre 4 e 6 milhões de anos atrás, surgiram na África os primeiros antepassados do ser humano, com os quais teve início a história da humanidade. E a letra E tem dizendo aqui: o elemento preponderante no reconhecimento dos homens e das mulheres como seres históricos é a invenção da linguagem há 2 milhões de anos, 2 milhões de anos atrás, no continente europeu. Então, qual seria a alternativa a ser assinalada agora? Muito bem, essa mesmo, viu? Letra D. Entre 4 e 6 milhões de anos atrás, surgiram na África os primeiros antepassados do ser humano com os quais teve início a história da humanidade. Segundo quesito. O primeiro hominídeo que habitou não apenas a África, mas também a Ásia e a Europa foi letra A, né? Temos aqui na letra A, Australopithecus africanos. Na letra B, nós temos Homo habilis. Na letra C, temos aqui o Homo erectus. Na letra D, nós temos o Homo sapiens. Qual seria a alternativa aí, pessoal? Qual seria esse hominídeo que não habitou apenas a África, mas também a Ásia e a Europa? Lembrando que o hominídeo mais desenvolvido aqui não necessariamente vai ser ele, vai ser um antecedente a ele que vai percorrer. Não é? A gente já estudou, já lembrou aí, vocês lembraram, tenho certeza disso, que o hominídeo mais desenvolvido aqui é o Homo sapiens.
Mas não foi ele que inicialmente habitou não só a África, e também os outros continentes, a Ásia e a Europa. Já ajudei um pouco aí, hein? Qual seria esse hominídeo para fazer esse deslocamento todo? Muito bem, um Homo erectus. Ele mesmo, ele está na letra C. Exatamente isso, exatamente. Vamos para a terceira questão. Na terceira questão diz assim: naturalista e fisiologista inglês, autor de A Origem das Espécies, procurou mostrar que a raça humana é originalmente descendente de algum ancestral simiesco. Há muito tempo foi extinto, mas que foi provavelmente antepassado comum dos antropóides existentes e dos homens. Estamos falando de qual é esse cientista inglês, naturalista, que foi o autor da A Origem das Espécies? Vamos ver aqui. Letra A, Lavoisier. Letra B, Thomson. Letra C, Malthus. Letra D, temos Charles Darwin. E letra E, Albert Einstein. Qual seria a alternativa a ser assinalada? Isso, muito bem. Letra D, Charles Darwin é o autor da teoria das espécies. Para concluir essa fase aqui de resolução de questões, na página 49 tem uma questão interessante aqui, que é a questão número 9. O que é que diz aqui a questão número 9? Diz assim: a arte rupestre possui a característica de expressar elementos da cultura do homem pré-histórico. Dentre esses elementos, destacam-se nas pinturas rupestres o quê? Vamos assinalar aí, preste atenção, viu? Letra A. Destaca-se o quê? O retrato das famílias, feito de forma realista, com uso de carvão. Letra B. A descrição de cenas relacionadas com a vida política da polis. Letra C. A descrição das trocas comerciais intercontinentais. Letra D. A descrição de cenas de caça, rituais e símbolos cosmológicos. E a letra E. O retrato das personalidades da tribo. Qual seria a alternativa aí, pessoal, que você vai assinalar? Muito bem, isso mesmo, viu? Letra D, a descrição das cenas de caça, isso que retratava as pinturas rupestres, rituais e símbolos cosmológicos, não é? O seu dia a dia, o cotidiano que eles vivenciavam ali, eram retratados nessas cavernas, nessas pinturas rupestres, com sangue de animais, raízes das plantas. Em cada momento, cada homem pré-histórico foi fazendo uma arte rupestre mais desenvolvida, mais evoluída. Não é? Vamos agora partir para o próximo capítulo, que é o capítulo 3, esse processo revisional nosso, que vai falar sobre a pré-história e os caminhos da humanidade. A pré-história se convém se chamar, esse pré aí significa antes da história. Então, a corrente de historiadores que vai começar a defender esse aspecto, como também está surgindo uma nova corrente dizendo aí que essa pré-história passa por uma série de polêmicas, porque é necessário ainda um pouco mais de aprofundamento desses estudos. E não podemos, para alguns historiadores, não pode nem chamar de pré-história. Na visão atual, alguns historiadores colocam isso aí como sendo tudo sendo história. Mas ainda vai passar por uma situação ainda de análise muito grande e de discussões nas universidades. Pois bem, o que é que temos aqui na página 50? Eu já mencionei isso, que o processo histórico tem essa característica, de se preocupar em fazer
divisões para que você compreenda melhor os conteúdos históricos. E aqui surge mais uma vez essa divisão, né? Nós temos na pré-história o período paleolítico, que é subdividido em paleolítico inferior e superior, né? Período da pedra lascada e período da pedra polida, o período neolítico e também a idade dos metais. Então, pode ser que você conheça, vivencie em outro livro, em outro estudo, somente paleolítico, ou então essa subdivisão, paleolítico inferior, paleolítico superior. Aí diz assim, o estudo da pré-história se tornou ao longo do tempo um grande desafio para os historiadores e arqueólogos. Isso se deve principalmente à falta de vestígios, à falta de elementos, documentos que possam evidenciar de forma concreta aquele fato, se ele existiu ou não, mais consistentes, aquilo que foi deixado pelo homem pré-histórico, por meio dos quais seja possível remontar o modo de vida dos nossos antepassados pré-históricos. Diante dessa situação, marcada por incertezas, buscou-se dividir, após a invenção da escrita, por volta de 4.000 anos antes de Cristo, a história em pré-história e a história propriamente dita, como já vimos. No entanto, essa concepção de divisão histórica deixa à margem da história grande parte dos feitos humanos, bem como seu processo de evolução cultural e social. Não se leva em consideração que, em relação ao tempo cronológico, a pré-história ela é muito extensa, pois vai de 5 milhões de anos antes de Cristo até pelo menos 5.000, período em que o hominídeo mais antigo, Ardipithecus ramidus, começou a aparecer, começou a surgir. Nas últimas décadas do século XX, não é? Essa concepção de secundarização da pré-história tem sido superada aos poucos. Essas últimas décadas do século XX, você está colocando ali a partir de 1980 e 90, não é? Os historiadores passaram a dar mais atenção aos feitos dos hominídeos que, a partir de certas descobertas, como o fogo e a roda, contribuíram para a evolução tecnológica da humanidade. Não é? Então é sempre importante você historicamente estar bem situado com os períodos históricos que nós estamos estudando em relação também aos séculos, como eu já mencionei, já ensinei a vocês como é que a gente descobre o século de cada ano. Continuando aqui, nós temos, a despeito das polêmicas, convencionou-se dividir a pré-história em 3 fases distintas. O Paleolítico, aquilo que eu já mencionei agora há pouco, podendo ser o Paleolítico inferior, o Paleolítico superior na sua subdivisão. Alguns historiadores utilizam isso, eu gosto de utilizar essa diferença. E o Neolítico, que é um novo período, o período em que surge ali a agricultura, para alguns historiadores a Revolução Agrícola, e a Idade dos Metais, surgimento dos metais. Na página 51, temos o Paleolítico, né? É o período da pedra, o significado desse termo. Então, a gente vai evidenciar aqui que a pedra, o descobrimento da forma de utilização da pedra, vai ser fundamental para o desenvolvimento do homem pré-histórico, né? O Paleolítico. Essa fase é considerada a mais extensa da pré-história, pois começa com o aparecimento do primeiro hominídeo e vai até 10.000 anos antes de Cristo. A grande dificuldade em determinar o cotidiano dos hominídeos que viveram nessa época, no entanto, as transformações nele ocorridas, tanto físicas quanto culturais, foram decisivas na evolução humana.
Para facilitar os estudos, considerando também o grau de importância dos vestígios arqueológicos, dividiu-se esse período em 3 fases: Paleolítico inferior, Paleolítico médio e Paleolítico superior. Olha aqui, surgimento de uma nova divisão, não é? De uma nova divisão para o período Paleolítico. Essa divisão ajudou a estabelecer e determinar os feitos humanos de acordo com os vestígios existentes. Daí o Paleolítico, também conhecido como Idade da Pedra Lascada, ter tido um espaço de tempo muito grande. Como se sabe, os hominídeos deixaram vestígios importantes, o que ajudou a entender os fatos e as transformações sociais. Os fatos e essas transformações sociais, não é? São justamente as ações desses hominídeos que determinam as fases da pré-história. As fases da pré-história. A transição, não é? Um período de transição, que significa aquele período que vai influenciar um lado e em outro momento também. A gente pega essa evolução entre os macacos e os hominídeos, vindos de um mesmo antepassado em comum, apresentou 2 mudanças físicas determinantes para a produção cultural: o aumento da capacidade craniana, que facilitou um melhor uso do cérebro, propiciando que os homens descessem das árvores e começasse ali a produzir cultura, diferenciando-se dos macacos. A liberação do dedo polegar, que passou a ficar oposto aos outros dedos, facilitando assim a confecção e o uso de instrumentos e utensílios. Prosseguindo, nós temos: considera-se que os hominídeos do Paleolítico viviam do chamado modo de produção primitivo, ou seja, dependiam da natureza. Em outras palavras, eram seres passivos que não conseguiam alterar o meio em que viviam. Assim, formavam bandos, não é? Coletivos que caçavam, pescavam, coletavam frutos e raízes para se alimentar, tendo de se deslocar para outros lugares assim que a alimentação acabava. Por causa desse modo de vida, diz-se que o indivíduo desse período era o que, pessoal? Muito bem, que o indivíduo desse período era nômade, isto é, não tinha local fixo. Local fixo, nômade significa que ele está se deslocando de uma região para outra. Fulaninho é nômade, significa que fulaninho não para daqui em determinado local. Significa que fulaninho fica migrando, se deslocando de um local para outro, não é? É isso que acontece, é isso o significado. As populações migravam para o outro local, não é? À medida que a alimentação estava se esgotando, aquela condição ali, naquele espaço, não era favorável, o hominídeo ficava se deslocando, em busca principalmente de alimentos. Os hominídeos característicos do Paleolítico foram Australopithecus, o Homo habilis e o Homo erectus. O Homo erectus realizou atividades fundamentais que até hoje fazem
a diferença na sociedade. Descobriu o fogo, ele inventou a roda. Ponto. A descoberta do fogo, você deve destacar isso aqui, viu? Muito importante, ó. A descoberta do fogo foi decisiva para a mudança de qualidade de vida, visto que o hominídeo passou a não comer mais alimentos crus. O hominídeo agora vai poder ter uma oportunidade diferente, que é assar os alimentos, colocar aqueles alimentos no fogo e poder degustá-lo. A descoberta do fogo foi decisiva para a mudança de qualidade de vida, visto que o hominídeo passou a não comer mais alimentos crus. Podia assar e cozinhar, além de poder se aquecer e manter os animais selvagens bem afastados do seu grupo. Para produzir fogo, causavam atrito entre as pedras ou uma madeira pontiaguda e outro pedaço de madeira, não é? Quando o homem pré-histórico começou a fazer da seguinte maneira: pegar um pedaço de madeira, friccioná-la embaixo de qualquer palhinha, qualquer palha de plantas secas, né? Uma palha de planta seca, friccionando ali, esse friccionamento acendia uma chaminha de fogo que o homem começou a descobrir. Agora que evidentemente que essa descoberta não vai ser rápida, não vai ser do dia para a noite, não. Vai ser um passo lento, um passo de cada vez, não é? Um passo de cada vez. Nós temos aqui o prosseguimento da página 52, que diz assim: na idade da pedra lascada, o ser humano começou a registrar de forma mais consistente seu cotidiano, que tinha a ver diretamente com a caça e a pesca, além da luta na defesa de seus bandos diante de ataques. Esses registros foram desenhos e pinturas em cavernas feitos por volta de 100.000 anos antes de Cristo, ficaram conhecidos como pinturas rupestres. Na página 53, nós temos assim exercícios, né, para finalizar nossa aula de hoje. O que é que temos? O período do Paleolítico é muito extenso, com cerca de 4,5 milhões de anos. Dessa forma, convencionou-se dividi-lo em 3 fases. Cite essas 3 fases. As 3 fases do Paleolítico são: Paleolítico inferior, Paleolítico médio e Paleolítico superior. São essas 3 fases: Paleolítico inferior, Paleolítico médio e Paleolítico superior. Não é isso? Uma outra questão, a 4ª questão: cite as principais características do período Paleolítico. Paleolítico. Qual é a resposta, pessoal? As principais características do Paleolítico foram a descoberta do fogo, o nomandismo, produção de utensílios e armas, usando-se pedras e ossos, ponto e vírgula, os primeiros registros de pinturas rupestres em cavernas. Pronto, pessoal, com essa 4ª questão, que fica na página 53, nós concluímos a aula de hoje. Espero que vocês tenham absorvido o conhecimento. Qualquer coisa, né, me procure para tirar as dúvidas. Tá bom assim? Um forte abraço, fiquem bem, se cuidem, tchau para vocês e até a próxima. Tchau, pessoal.